momento de ministrar a palavra, a não falar aquilo que eu quero falar, mas falar aquilo que o Espírito Santo quer falar aos ouvidos dos irmãos. A Bíblia declara que quem ouvido ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Diz assim, Lucas 17:33 diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la. Um versículo interessante, né? Parece entrar em contradição. Aquele que quiser salvar a sua vida, perde. E aquele que perde, salva. Né? Na verdade, parece contradição. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, escrachá-la. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer nesse versículo? Que não é do meu jeito, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Amém. E agora nós voltamos lá para Ruth. Glórias a Deus. O tema da minha mensagem é esse: aquele que quiser salvar a sua vida, perde. Aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, achá-la. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, aí no capítulo 1 de Ruth, tem uma história linda que nós vamos aprender aqui muitas lições. Nós vamos tirar aqui muitas lições para as nossas vidas nesta noite presente. No capítulo 1, no versículo 1, diz que na época em que os juízes julgavam a Israel, depois que Josué morreu, como Moisés tinha previsto, diz que o povo deixou o Senhor. E quando o povo estava sofrendo porque tinha deixado o Senhor, diz que o povo, eles lembravam de Deus. Lembravam de Deus quando estavam embaixo do chicote dos inimigos. Lembravam de Deus. Quando lembravam de Deus, diz que eles clamavam a Deus. Deus era misericordioso, e então Deus ouvia o clamor do seu povo. O que acontecia? Deus levantava um libertador, levantava um homem, enchia ele com o seu espírito, capacitava ele, e ele vinha, liderava o povo, levava o povo, trazia o povo de volta para a presença de Deus, instruía o povo dentro dos estatutos de Deus, e aí então preparava o povo e saía para a peleja e conquistava vitória em nome do Senhor. Aqueles que oprimiam Israel eram derrotados, Israel passava a ser vitorioso. Mas quando esse juiz falecia, diz que Israel caía naquela mesma contradição. Então o livro de Juízes é aquele livro de alto e baixo, baixo e alto. Uma hora Deus, uma hora abençoado, outra hora sem a bênção, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Então esse é o livro de Juízes. E justamente nessa época, o livro de Ruth devia ser uma continuação, devia estar encaixado dentro do livro de Juízes, porque essa história aconteceu na época dos juízes. Diz que tinha um homem de Belém, terra de Davi, um homem de Belém
e diz que falou, nós vamos buscar água. Diz que passou no meio dos filisteus, homens valentes, né? Passou no meio dos filisteus, foi lá e trouxe a água da cisterna. Quando Davi chegou e olhou para aquele ato de coragem, Davi diz, eu não sou digno de beber essa água. Essa água custa as 2 vidas desses 2 meus soldados aqui. Eles deu a Deus em sacrifício. Glória a Deus. E então Abimeleque morreu distante. Quem quiser salvar, quem quiser ganhar, perde, né? Quem quiser salvar, perde. Foi para lá achando que ia ter melhora, achando que ia prosperar, achando, sei lá o que ele foi fazer lá, achando que o que ia acontecer lá, não sei, mas nada aconteceu. Morreu. De repente morre o Malom, depois morre o Quilion, morreu os filhos também. Que situação, que tragédia. Quem quiser salvar a sua vida, perde. Noemi, a esposa dele, fica órfã de esposo e de filhos. Amargurada, e ela diz, olha, não chamará mais o meu nome Noemi. Meu nome agora para frente será Mara. Mara quer dizer, sabe o quê? Amarga. Tem gente que, se você conhece alguém que está pensando em colocar esse nome de uma filha, não deixa colocar não. Mara. Quem já tem também, Deus converte, já benção lá no céu, mas não coloca não. Aleluia. Mara quer dizer amarga. E Noemi diz, olha, meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é Mara. Carregarei comigo para sempre uma tremenda de uma amargura. Né? Com certeza ela pensava, que burrice que o meu esposo fez. Que maldita hora que ele tentou sair de Belém para vir para as terras de Moabe. Mas aí então, ela ouviu uma notícia que Deus estava abençoando as terras de Belém. Diz que Deus tinha visitado o povo e a bênção de Deus estava lá em Belém. Ela disse, meu marido morreu, me impediam voltar, morreu. Meus filhos morreram, então eu vou voltar para o lugar da bênção. Né? As terras de Belém, Deus tinha abençoado. O povo lá estava debaixo deles. Eu disse, eu vou voltar para lá. Aí ela chama as noras, tanto a órfã como a Ruth, e diz para elas, filhas minhas, olha a minha situação, eu não tenho mais filho para vocês casarem. Né? Se tivesse, a lei permitia que elas casassem com o irmão mais moço, para dar filhos, né? E dar procedimento nas gerações. Mas ela não tinha mais filhos. Ela dizia, eu não tenho mais filhos, já sou avançada em idade e não tem como, né? Não tem mais marido, não tem como dar mais filhos para vocês. Então, o que vocês fazem? Volta para a casa de seus pais. Voltam para lá. Voltam para os seus deuses, porque os deuses delas não eram o nosso Deus. Voltam para os seus deuses, eram moabitas, adoravam deuses pagãos. E então diz que a órfã, diz que elas começam a chorar, diz que a órfã então beija ela e aceita a voltar para a casa dos seus pais, para os seus deuses, para as suas terras. Mas diz que a Ruth, ela bateu o pé e disse, não vou voltar. Aí entra a segunda parte do versículo. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, está chamado. E então diz que Ruth renuncia tudo o que tem nas terras de Moabe para acompanhar uma mulher crente que acreditava que ao chegar na sua terra, Deus iria tirar a amargura do seu coração e iria torná-la abençoada. E então ela diz para Ruth também, você, minha filha, volta. E diz que Ruth te diz para ela, não insistes comigo, não insista comigo. Aí no versículo de número 16. Não insistes comigo, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Deus estava trabalhando no coração
Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Glórias a Deus. Essa Ruth entrou na história de uma vez por todas. A atitude de fé que essa Ruth tomou, renunciando tudo que tinha, largando a sua vida nas terras de Moab, para seguir como peregrina em uma terra estranha, mudou a sua vida. Vai encontrar, vai achar, vai ter bênçãos, vai ter vitórias, vai ter vida eterna, vai ter milagre, vai ter a mão de Deus trabalhando em seu favor. E então diz que ela falou: olha, onde quer que tu fores, irei eu. Não mediu distância. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. Agora ela se converte de novo. Agora ela confessa a fé. O teu Deus será. Até então Ruth adorava os deuses de Moabe. Mas agora ela diz: Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Agora para frente renuncio todo tipo de idolatria. Agora para frente eu renuncio a minha vida por completa, na esperança de ganhar. Quer perder a sua vida por amor? Não achar até mesmo o pai e mãe, né? O amor. Não vou por causa do meu pai. Não vou por causa da minha mãe. Não. Jesus diz: ó, quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim, né? Aleluia! Então, meus irmãos, devemos renunciar tudo aquilo que nos impede a chegarmos a Deus. Aleluia! Em troca de uma coroa chamada de coroa da vida. Paulo diz coroa de glória. Aleluia! Outra hora, coroa da justiça. Glórias a Deus. E então Noemi acredita. E ela, junto com Ruth, elas retornam para terras de Belém. Chega lá desprovida, meus irmãos. Não tinha nada. Saiu com as mãos cheias e retornaram com as mãos vazias. Mas Deus é um Deus que muda situações. Deus é um Deus que muda posições. Deus é um Deus que muda tristeza para alegria, angústias para gozo, amargura para doçura. E então Deus tinha uma surpresa para essas duas mulheres que estavam retornando para Belém. Glórias a Deus. Diz que elas chegam ali e chamam a atenção porque trouxe consigo a Moabita, trouxe consigo a Moabita. Aquilo ali chamou a atenção do povo. Moabita no meio do povo de Deus, Noemi trouxe uma Moabita. E então diz que existia um parente que poderia, e ele tinha a primazia para redimir e casar-se com Ruth e cuidar tanto de Ruth como de Noemi. Mas diz que ele não quis. Aí aparece um parente mais distante, por nome de Boaz. E Boaz, ele chega como aquele que ia redimir. A Ruth era o parente remidor.
Jesus é o nosso parente remidor. Nós fomos redimidos pelo seu sangue. Aleluia. E Boaz aqui então exerce o papel de Cristo. E então diz que aquele outro não quis. E então diz que Boaz era na época da colheita, quando elas chegavam as espigas. Aquelas espigas eram deixadas para as pessoas estrangeiras. As pessoas na época da colheita iam apanhando, aleluia, os rabiscos que eram deixados para trás. E então diz que Ruth, ela começa a apanhar as suas espigas ali, colher os rabiscos daquela terra. E diz que Boaz vai lá visitar o céu e se informa de quem era aquela moça. Aquela moça chama a atenção de Boaz. E então diz que eles dizem: eu gostaria da vida que levantou e desde cedo. E então diz que Boaz, Deus começa a trabalhar aí. Diz que Boaz pede para eles deixarem algo mais naquela moça. E quando ela retorna para casa, Noemi ficou assustada, ficou maravilhada de ver o quanto que ela tinha colhido. E então ela conta a história e se prepara para ir no outro dia. Enfim, vai contar a história porque o tempo já acabou. E então diz que Boaz se apresenta ali. E Boaz passa a gostar daquela moça, daquela viúva, daquela jovem viúva. Boaz passa a gostar daquela moça. Boaz se informa direitinho, vê as terras que pertenciam a Aimeleque. E Boaz então decide batalhar em favor daquelas duas mulheres. Eu só sei que desse ato de caridade que ele fez, daí nasceu um grande casamento. E Boaz então passa a gostar de Ruth. O outro parente mais próximo não quis. Então Boaz preencheu a sua ficha, aleluia, e entrou na fila. Glórias a Deus. O que aconteceu? Boaz casa com Ruth. E Ruth, meus irmãos, Ruth teve uma vida abençoada. Renunciou tudo lá em Moabe para ganhar tudo em Belém de Judá. Ao contrário de Aimeleque, que quis ganhar e perdeu, e Ruth perdeu para ganhar. Na direção de Deus ninguém fica no prejuízo. Na direção de Deus nós não ficamos no prejuízo. Deus nos recompensa por cada atitude tomada na sua direção. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe o que acontece, meus irmãos? Sabe o que acontece? Vamos lá para a genealogia rapidinho, Mateus.